aí você cria um caminho saudável para chegar até o teu objetivo. Mesmo que conscientemente você esteja completamente determinado a ir nessa direção, se você não lidar com as questões que estão inconscientes, você vai continuar não avançando ou avançando de forma muito mais lenta do que você poderia se você conseguisse resolver essas coisas. Olha o que eu estou te dizendo, o padrão tem 3 camadas, isso é inevitável, mas a parte do ver, você pode olhar para trás e identificar. E aí você cria um caminho saudável para chegar até o teu objetivo. Mas se você entender isso aqui que eu estou te falando, você não só vai terminar, mas você vai começar o ano com muito mais potência no que você vai estar fazendo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro de Reforço. Aqui é o lugar onde a gente vai começar a limpar as suas lentes para que você possa efetivamente começar a enxergar de forma divergente e a agir a partir dessas novas percepções. O que eu quero te trazer hoje é uma construção que vai envolver desde as nossas coisas mais basais até um nível um pouco mais avançado, para que você possa olhar no detalhe e de fato avance. Nós estamos no mês do Tudo ou Nada e justamente por isso é importantíssimo que consideremos o fato de que não existe só permissão. Nós falamos de 3 pilares para o sucesso, para o avanço, para o crescimento. E eles são capacidade, disposição e permissão. E quando a gente começa a realmente se desenvolver, quando a gente, seja entrando na aliança ou seja já estando aqui, e a gente decide que a gente vai para cima desse processo, nós precisamos olhar para o que nós estamos fazendo e analisar. Eu não estou conseguindo avançar mais porque me falta capacidade nessa questão, eu não estou conseguindo evoluir mais porque me falta disposição ou porque falta permissão. Então, capacidade é o que eu sei, é técnica. Disposição é o que eu quero, é a vontade, é a fome, é aquilo que realmente eu desejo fazer e o que eu estou disposto a fazer para chegar até onde eu quero chegar. E a última parte é a permissão, que é a autorização inconsciente que um indivíduo se dá para ser, ter, fazer e ir mais longe, com base nos relacionamentos e nos acontecimentos do passado. Então, como é que você pode descobrir se o que te falta é capacidade, disposição ou permissão? Principalmente aqui, identificar se o que te falta é permissão. E aí, o que você pode fazer? Se você está num trabalho, se você está num determinado nicho, dependendo do que você estiver fazendo, o que você tem que fazer é olhar para o lado, ver quais são as pessoas que estão fazendo algo parecido com o que você está fazendo, elas têm o mesmo nível técnico, elas têm o mesmo esforço, estão empreendendo o mesmo esforço naquilo que você está fazendo e elas estão tendo muito mais resultado que você. Então, se você está fazendo a mesma coisa que alguém está fazendo, da mesma forma, no mesmo nicho ou alguma coisa extremamente similar e você não está conseguindo obter os mesmos resultados que essa pessoa, significa que o gap, o abismo que existe aí, a diferença entre vocês dois não é necessariamente capacidade ou disposição. Não é o seu esforço e não é o seu entendimento sobre o que tem que fazer e como tem que fazer. Mas alguma outra coisa está te prendendo. E isso que está te prendendo é a permissão, ou nesse caso, a falta dela. E aí eu quero entrar em uma analogia. É um cenário que vai facilitar o entendimento não só sobre o que está faltando, mas posteriormente tudo que você pode de fato colocar em prática para que você possa avançar, para que você possa ir para o tudo em vez do nada. Então, no primeiro cenário, a gente tem essa cena peculiar, onde a gente tem um indivíduo aqui enchendo um balde numa torneira. Essa torneira pode representar aqui a vida, ela está sempre ligada, ela está sempre aberta, e ele quer completar esse container. E esse container é o sonho dele. Então, primeira cena, ele vai lá e ele enche o balde.
E aí eu vou pular para a cena 3, onde ele já está em cima da escada, despejando do balde no container do sonho aquela água que ele tinha enchido. Só que no momento que ele vai despejar, ele fica confuso, porque parece que não tem nada ali. Ele acabou de encher o balde, mas quando ele chegou no container, só tinham algumas gotas. E aí o que está faltando nessa história é justamente a cena 2. A cena 2 é ele no meio do caminho. E se você parar para perceber, esse balde está furado. E conforme ele vai andando da torneira até o container do sonho dele, a água vai vazando. Essa historinha ilustra a seguinte questão. Nós, muitas vezes, estamos fazendo todo o esforço do mundo, estudando mais, aprendendo novas coisas, estamos enchendo o balde, mas quando a gente vai despejar no container, não tem nada ali. E a gente nunca consegue, de fato, completar, conquistar, alcançar o nosso sonho. E aí eu quero te trazer uma construção sobre os 4 tipos de baldes que todos nós temos na nossa vida. E eles são dinheiro, energia, tempo e atenção. Se você for pensar tecnicamente sobre isso, o que eu estou falando especificamente nesse caso é sobre alocação de recursos escassos. Significa o quê? Significa que todo mundo tem uma quantidade finita de dinheiro, todo mundo tem uma quantidade finita de energia, todo mundo tem uma quantidade finita de tempo e uma quantidade finita de atenção. E quando nós vamos para a vida, nós precisamos, ou inevitavelmente, dividimos cada um desses recursos em diferentes áreas, com diferentes objetivos. Só que o ponto é justamente que muitas vezes nós estamos fazendo essa distribuição ou essa alocação desses recursos escassos de forma inconsciente. Nós ganhamos dinheiro, nós temos energia, temos tempo, conseguimos focar a nossa atenção numa determinada coisa e ainda assim não saímos do outro lado. E a pergunta que eu quero te fazer é: para onde a sua seta está apontando? Para onde o seu dinheiro, a sua energia, o seu tempo e a sua atenção está te levando? E uma outra pergunta é: e para onde você gostaria que essa seta apontasse? E você pode até achar que você está indo numa determinada direção, só que inconscientemente, teu dinheiro, tua energia, teu tempo e tua atenção estão sendo vazados. Então, o que eu quero propor aqui? Primeira coisa, você analisar qual balde, que está com o maior buraco. Então, você vai analisar onde está vazando mais. É no dinheiro? É na energia? É no tempo? É na atenção? Onde eu estou perdendo mais coisa que não faz sentido eu perder? O que você está fazendo quando você está fazendo isso é que você está começando a pegar elementos que estão debaixo d'água, que estão submersos, que estão inconscientes e você está trazendo isso para a superfície. Você está começando a mergulhar, olhar o que está ali no seu inconsciente e trazer isso de volta, para que você possa confrontar, decidir e agir. Só que agora levando em consideração não só o que você está tentando ou fazendo de forma consciente, mas sim também o que você está tentando, fazendo de forma inconsciente. É sobre você integrar esses elementos na superfície, você ficar consciente deles. Porque enquanto você não fica consciente daquilo que está inconsciente, mas não deveria estar, ele vai continuar te impedindo de chegar onde você quer. Então, para onde está indo o seu dinheiro? Para onde está indo a sua energia? Para onde está indo o seu tempo e a sua atenção? Onde está o maior buraco? Você deveria estar focando esses 4 baldes num único ponto. Nós estamos no final do ano. Não tem muito tempo sobrando nesse ciclo ainda. Mas se você entender isso aqui que eu estou te falando, você não só vai terminar, mas você vai começar o ano com muito mais potência no que você vai estar fazendo. E por que esses baldes? Por que essa seta? Por que falar sobre a alocação de recursos escassos? Porque justamente
você ainda não tem permissão para usar todo o dinheiro que você faz ou fazer mais dinheiro, você não tem permissão para utilizar de fato a energia, o tempo e a atenção da forma correta para chegar onde você quer, porque se você fizer isso, existe um grande problema. Você chega lá. É muito fácil, e isso está no consciente, olhar para o lado ruim do problema e para o lado positivo do avanço. Mas é muito difícil olhar para o lado positivo do problema e para o lado negativo do avanço. E para onde eu estou indo quando eu estou falando disso? Utilidade inconsciente. Existe uma utilidade inconsciente em ter o problema que você tem e existe uma utilidade inconsciente em não avançar para onde você diz que quer avançar. E você até quer, conscientemente, mas inconscientemente você está querendo outra coisa. É como se existissem forças diferentes. Você sabe o que é um cabo de guerra? Quando tem uma corda esticada e uma parte puxa para um lado e a outra parte puxa para o outro. Você é essa corda. Você é essa dinâmica. E o teu consciente está puxando para um lado e o seu inconsciente está puxando para outro. Então você até quer chegar lá, mas inconscientemente você sabe que para chegar até lá você vai ter que se tornar uma pessoa que não necessariamente as pessoas com quem você convive e que você ama gostam. Talvez elas julguem e falem mal de quem tem muito dinheiro e gasta muito dinheiro com coisas que para elas são supérfluas. Só que para chegar onde você quer, você vai precisar ganhar muito dinheiro e você talvez até queira gastar dinheiro com essas coisas. Seja um relógio, seja uma bolsa, seja uma viagem, seja um restaurante, seja uma roupa. Independentemente do que seja, talvez você comece a viver coisas que fazem com que as pessoas em volta de você se sintam desconfortáveis. E quando nós percebemos de forma inconsciente que as pessoas que nós amamos ou os que estão próximas de nós vão se incomodar, julgar ou achar ruim aquilo que nós vamos fazer, existe uma tendência inconsciente a se conformar, a se manter como está, a se recortar até caber na caixinha apertada da imagem que essas pessoas têm de nós. Então, mesmo que conscientemente você esteja completamente determinado a ir nessa direção, se você não lidar com as questões que estão inconscientes, você vai continuar não avançando ou avançando de forma muito mais lenta do que você poderia se você conseguisse resolver essas coisas. É realmente como se você estivesse tentando avançar enquanto tem uma corda te puxando para trás. E essa corda é a corda da utilidade inconsciente que nós temos nas relações. E essa utilidade nas relações existem de 4 formas. Nós podemos utilizar um problema, por exemplo, para punir, para poupar, para unir ou afastar. Essa é a matriz de utilidade dos problemas nas relações. Então, quando você identifica lá, quando eu falei dos baldes, para onde isso tudo está vazando, para onde meu dinheiro está indo, para onde minha energia, meu tempo e minha atenção está indo, o que eu estou apontando é qual é a relação que está te impedindo de avançar e qual desses teus recursos que deveriam estar sendo alocados para o teu sonho, na verdade estão sendo alocados para coisas que não fazem mais sentido. E aí você vai começar a olhar quais são esses acontecimentos. Ah, minha irmã bateu o carro e eu ajudei ela. Ok, dinheiro vazou. Meu pai teve um problema em casa e eu fui lá, perdi um tempão ajudando ele. Às vezes, no dia justamente em que eu tinha que fazer uma venda ou fechar um contrato. Não, mas cara, minha mãe ficou doente e eu não posso deixar de ajudar minha mãe. Na verdade, você pode, porque talvez sua mãe só tenha ficado doente
porque você dá utilidade para isso. Então, o outro ponto, que é a outra matriz que a gente pode trazer para justamente entender se a gente está numa pré-queda, é o que a gente chama de matriz de impacto. E ela envolve uma análise de intensidade e uma análise de momento. É assim que você descobre se você de fato está vivendo uma pré-queda. É quando você tem momento e intensidade significativos. Porque isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de precisa, permite, prefere, PPP, ou os 3 P's da pré-queda, nós estamos falando que você precisa, permite, prefere não necessariamente conscientemente, mas inconscientemente. E você está fabricando, provocando ou se direcionando para problemas do tamanho certo. Porque se eles forem maiores em intensidade, eles se tornam insuportáveis. E se eles forem menores em intensidade, eles são ignorados. E a mesma coisa com o momento. O problema ele tem que acontecer no momento certo, na intensidade certa, para contemplar a utilidade que você dá para ele. Caso contrário, não é pré-queda, porque ele precisa ser do tamanho certo para te servir. Sabe por quê? Porque foi você que escolheu. Você precisou, você permitiu e você preferiu aquele problema. Eu não estou falando que você controlou o universo para naquele dia chover. Eu estou falando que inconscientemente nós sabemos muito mais do que nós achamos que sabemos. O consciente, ele é só a pontinha do iceberg. O inconsciente é tudo que está para baixo d'água. E nós estamos conectados com as outras pessoas. Então, nós sabemos muito mais do que nós achamos que sabemos. É por isso que eu falei que quando a gente está fazendo esse exercício dos baldes, da seta e etc., o que nós estamos fazendo é forçar o nosso consciente a descer e ver tudo aquilo que está submerso. Uma vez que a gente encara isso, nós começamos a ganhar clareza de todas essas cordas que estão nos puxando para trás. E entendimento sobre o como nós estamos escolhendo ter um problema ou não avançar, ou justamente ter um problema para não avançar. Enquanto você der utilidade para o problema, ele vai continuar aí, porque você precisa, permite, prefere ele. Então, Rafael, ok, entendi essa coisa aí que tu tá falando dos baldes, entendi que existem buracos nesses baldes, que eu posso ver qual é o balde que tem o maior buraco, por exemplo, pode ser o dinheiro, pode ser o tempo, e aí eu vou fazer o quê? Eu tenho que tapar o buraco, ok, então eu tenho que parar de deixar esse dinheiro correr para onde não faz mais sentido e eu tenho que focar esse dinheiro, esse tempo, essa energia, essa atenção no meu sonho. Sim, essa é a primeira parte. Ok, entendi isso. Dessa forma, eu vou para o tudo e não para o nada. Dessa forma, a seta da minha vida, dos meus recursos, estão realmente apontando para o meu sonho. Ok, o que eu garanti aí? Eu garanti capacidade e disposição, principalmente disposição, mas eu garanti que o meu dinheiro está indo para o lugar certo, o meu tempo, se eu tiver que estudar, eu garanti essas duas partes. Agora, eu preciso garantir a parte da permissão. E a parte da permissão, inevitavelmente, vai envolver isso que eu estou trazendo. Utilidade inconsciente. Então, Jordão, como é que eu acabo com a utilidade inconsciente? Primeiro ponto é a premissa. Todo problema tem uma utilidade inconsciente. Segundo, você tem que descobrir a utilidade inconsciente do seu problema. Como é que você faz isso? Olhando para o que você está tentando e o que aconteceu. Quando você sabe onde você está, né? Isso é o ponto A. Você sabe onde você quer chegar. Isso é o ponto B. O que aconteceu no meio do caminho, esse acontecimento não vai estar sozinho. Ele vai ter associado a ele comportamento e relacionamento. Quando você olha para esse acontecimento, você fala, tá, isso aconteceu, eu tive esse problema e eu não consegui chegar do ponto A no ponto B. Ok, qual foi o seu comportamento? Tanto que pode ter desencadeado o problema ou
pode ter reagido a esse problema. Então, como você se comportou para que isso acontecesse ou como você se comportou depois que isso aconteceu ou durante o fato. Então, são esses 3 casos. O comportamento precisa ser pensado antes, que pode ter desencadeado ou provocado, durante o acontecimento ou pós-acontecimento, como você reagiu a isso. E, por último, você vai olhar para quem você acionou ou quem te acionou. Quem foi envolvido ou quem se envolveu por causa, em função desse problema, desse acontecimento e ou do seu comportamento. E aqui você começa a identificar a relação. E aí você pode utilizar a matriz de utilidade dos problemas na relação para entender se você está utilizando o problema para unir e punir, unir e poupar, afastar e punir ou afastar e poupar. Assim mesmo. E aí, qual é o ponto? Quando a gente olha para utilidade, é justamente isso. Primeiro, você tem que entender que todo problema tem uma utilidade. Segundo, porque você precisa, permite, prefere, tá? Segundo, qual é a utilidade do seu problema? Justamente nessa análise que eu acabei de trazer, de ponto A, ponto B, acontecimento, comportamento e relacionamento. E a terceira parte disso é você acabar com a utilidade. Tá, Rafael, é isso que eu quero descobrir. De 2 formas. Você vai ter que... E aí o Elton já trouxe várias vezes. Depois eu vou trazer um segredinho para vocês, mas vamos lá. Você tem que passar por cada problema desse, pela pré-queda, pelo menos 3 vezes, correto? O Elton já trouxe isso várias vezes, a gente já fez essa construção várias vezes. Por quê? Porque o padrão tem 3 camadas. A primeira é para você ver, a segunda é para você se desenvolver e a terceira é para você se validar. Então, não basta uma vez, viu o problema. Não precisa ser exatamente a mesma situação, mas precisa ser uma situação que evoque a sua tendência a repetir o padrão. Só que na hora que você, antes, repetiria, agora você precisa romper. E aí uma aliada até me perguntou pelo direct, acho que foi hoje ou ontem, e era justamente o que eu preciso fazer, como eu preciso agir, como é que eu sei que é a maneira ideal para romper o padrão, para agir diferente, como eu sei como eu devo agir ali. Só não usa o problema. Se de começo você der conta de não utilizar o problema para o que você utilizava, que eu acabei de falar aqui, na matriz de utilidade das relações, você já vai começar a romper esse problema. E a segunda parte dessa resolução sobre como acabar com a utilidade existem necessidades que nós precisamos sanar. Por exemplo, na vida adulta, você precisa de dinheiro, correto? É uma necessidade. E às vezes, inconscientemente, nós temos um problema para que recebamos esse dinheiro de alguma pessoa. Se nós queremos parar de utilizar um problema, por exemplo, para aproximar nosso pai, para puni-lo, porque a gente acha que ele não deu o dinheiro que a gente queria e agora ele tem que dar as coisas para a gente, porque agora ele tem outra família e agora ele dá tudo para essa nova família, nós precisamos ter um problema financeiro, né? Nesse caso, você vai precisar ter um problema financeiro e não utilizar esse problema para aproximar e punir o teu pai. Entendeu? Você precisa não usar o problema. Agora, de novo, segunda parte disso. Ok, Rafael, eu não usei, mas eu ainda preciso disso. Eu ainda preciso sanar essa necessidade de ter dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas, etc. e tudo mais. Ok. E aí você cria um caminho saudável para chegar até o teu objetivo. Então, como é que eu rompo o padrão aqui? Como é que eu acabo com a utilidade aqui? Primeiro, eu paro de usar o problema. Segundo, eu começo a criar um caminho saudável. Então, no caso do dinheiro, fica um pouco óbvio, mas vamos pensar aqui em outros contextos. Por exemplo, se a gente analisar a escala da maturidade, afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado, nós temos degraus de amadurecimento naturais ao longo da vida. Se a gente olha para o afeto e a gente olha para a nossa primeira infância, literalmente, quando a gente é bebê, ter afeto ou não, ter toque ou não, ter contato ou não, pode significar a sobrevivência ou não daquele ser, daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele bebê. Então, o afeto é uma necessidade de sobrevivência.
Depois que a gente começa a crescer, existe o degrau do reconhecimento. Nós começamos a interagir com as outras pessoas, somos integrados no corpo social e dentro da sociedade, pode não parecer hoje, mas se você não tiver reconhecimento, você morre. Hoje, isso é um pouco mais metafórico, mas se tu pensa em toda a nossa ancestralidade, há 200, 500, 50 mil anos atrás, nós estamos falando da evolução humana. Desde Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens e etc. Se a gente pensa em toda essa ancestralidade, nós estamos falando de seres que, se estivessem sozinhos, não sobreviveriam. Nós somos seres sociais muito antes de sermos o que hoje entendemos como humanos. E nós temos enraizado genética e psicologicamente essa necessidade de participar, de estar integrado socialmente. Dessa forma, a necessidade humana de socialização, ela não é só uma futilidade, só uma ideia. Não é, você se preocupa muito com a opinião dos outros. Não é meramente isso. Fisiologicamente e instintivamente, é também uma necessidade de sobrevivência. E hoje, no contexto que a gente vive atualmente, pensando em sociedade, pensando em capitalismo, pensando em cenário socioeconômico, nós temos a necessidade de ter dinheiro porque, se não tivermos, temos menos chance de sobrevivência. Então, primeiro degrau, afeto, é sobrevivência. Segundo degrau, reconhecimento, é sobrevivência. Terceiro degrau, recompensa, é sobrevivência, ou pelo menos começa na sobrevivência. Eles têm raízes extremamente profundas na nossa psique e nos nossos instintos. Só que quando chega na recompensa, esse degrau flipa, ele vira. Porque a partir de um certo momento em que a gente começa a ganhar uma quantidade X de recompensa, não é mais sobre sobreviver. É sobre ter mais conforto, realizar um desejo, é sobre fazer outras coisas. Então, no degrau da recompensa é que as coisas mudam. Mas, para fechar o loop aqui com o que eu trouxe anteriormente, nós temos necessidades reais de afeto e de reconhecimento. A gente não para de querer afeto ou reconhecimento. A gente para de buscar no lugar errado. A gente para de pagar um custo alto demais por eles. Você tem que parar de parar no afeto, parar de parar no reconhecimento. Não que você vá colocá-los de lado e se tornar uma pessoa completamente ali insossa e desconectada de tudo e de todos. Essas necessidades não vão embora. Nós aprendemos a contemplá-las de forma saudável. Porque, e esse é o problema, nós aprendemos a nos relacionar da forma errada. E agora, aqui na Aliança, você está tendo a oportunidade de aprender a se relacionar da forma certa, da forma saudável, sem dependência emocional. Então, quando a gente está falando desse contexto de primeiro parar de utilizar o problema, seja para contemplar aquela necessidade de dinheiro, de afeto, de reconhecimento, de aproximar, de unir. Olha para a matriz da utilidade. Para que você está usando esse problema? Para punir, para poupar, para afastar, para unir. E a gente está falando sobre parar de usar o problema e criar um caminho saudável para chegar até isso. Às vezes, afeto e reconhecimento é sobre buscar no lugar certo. Se você está empreendendo, por exemplo, para buscar reconhecimento, ok. Você vai receber aplausos, comentários, curtidas, parabéns, tapinha nas costas, mas não necessariamente dinheiro. Porque no fundo, lembra do iceberg? Lá embaixo, o que realmente você está buscando é reconhecimento, é afeto. Porque talvez você esteja compensando alguma coisa que você entende que faltou lá atrás. E por que eu falo entende que faltou? E pode ter faltado, tá? Mas é sobre registro e utilidade. Histórias são fatos registrados com percepções emocionais. É sobre o que você registrou e que utilidade você dá para esse registro hoje. E o problema é, essa utilidade que você dá para esse registro está te impedindo de você construir o futuro que você quer ali na frente.
E agora, para a gente já encaminhar para o final, eu quero te trazer um segredinho sobre como você pode ir um pouco mais rápido, como você pode, não é pular, tá? Mas é avançar um pouco mais rápido relacionado às suas pré-quedas. Lembra que o padrão, o problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes. Você vai precisar viver pelo menos 3 pré-quedas. Por quê? Porque você tem que primeiro ver, depois desenvolver, depois se validar. E o ponto aqui é justamente que você precisa do acontecimento para poder ver, certo? Mas e tudo aquilo que já aconteceu para trás? Você pode analisar, você pode rever, só que agora com os óculos divergentes, as coisas que já aconteceram na sua vida. E no momento que você fizer isso, você pode ver o seu padrão. E dessa forma, ir direto ou só precisar de mais 2 acontecimentos para se desenvolver e depois para se validar. Então, você não vai precisar de 3, caso você dê conta de olhar para trás e identificar o seu padrão. E identificar onde algo aconteceu que você se comportou como você não deveria, ou seja, você repetiu o padrão em vez de romper, você caiu, você acionou a pessoa, pessoas foram envolvidas ou se envolveram e você precisou, permitiu e preferiu. Então, olha o que eu estou te dizendo, o padrão tem 3 camadas, isso é inevitável, mas a parte do ver, você pode olhar para trás e identificar. Se você fizer isso, você só vai precisar de mais 2 acontecimentos. E isso vai fazer também com que você vá mais rápido. Então, fecha o ano e comece o ano dessa forma. Analise. E, Rafael, eu estou em dúvida sobre como analisar. Comece a escrever. Essa é uma das coisas que mais me traz clareza. Eu estou trazendo aqui simplesmente de forma complementar, tá? Escreve. Escreve e às vezes, mas eu não sei o que escrever. Se pergunta. Por quê? Lembra que eu falei dos baldes? Que você está indo lá embaixo? As perguntas, elas fazem você mergulhar. Tu acha que o protocolo é lotado de perguntas por quê? No fundo, você já tem a resposta. Você só não sabe que você sabe, porque está inconsciente. Quando você escreve, quando você se pergunta, quando você roda um protocolo, o que você está fazendo é olhando para o seu consciente, sim, mas para o seu inconsciente também e buscando respostas. Você está dizendo para o seu inconsciente que você quer essa resposta. E às vezes ela não vem na hora que você escreve, na hora que você se pergunta. Ela vem numa conversa que você tem no mesmo dia, ela vem num vídeo que você vai assistir amanhã, ela vem no áudio que você vai dar play depois. Por quê? Porque inconscientemente você vai começar a se direcionar para a resposta. É muito sobre preparar o seu inconsciente para te dar. Porque o seu inconsciente vai tentar manter a mesma forma antiga. Só que a forma antiga não te levará para onde você quer ir. Você precisa de uma nova estrutura. Você precisa de um novo óculos. Você precisa de uma nova forma de agir, uma nova forma de lidar com a vida. É um processo constante de atualização. É um processo constante de limpar as nossas lentes para que a gente possa romper com padrões antigos, instalar novos, porque você nunca tem como tirar um padrão sem colocar um novo no lugar. A questão é que esse novo que você vai colocar no lugar vai te levar mais longe. Enquanto aquele antigo foi capaz de te trazer até aqui. Só te permitiu chegar até aqui. Essa é a estrutura que eu queria trazer hoje, desde a construção sobre essa análise do CDP, e esse é um ponto muito importante, gente. A permissão, ela é a chave, mas o CDP, ele é a engrenagem. Então, você precisa sim desenvolver sua capacidade, precisa sim desenvolver sua disposição, inclusive nesse mês do Tudo ou Nada. Por isso que eu falei da alocação de recursos escassos. Coloca tudo que você tem na direção do teu objetivo. E isso não é só permissão, é capacidade de disposição. Só que no processo de tentar, coisas vão acontecer.
E quando essas coisas acontecerem, aí você pega os protocolos, aí você faz o Pense Comigo, aí você tem as conversas difíceis, aí você vem para a estrutura, você reassiste o encontro, você escuta o áudio, você tem as conversas. Por quê? Porque aí você vai entender quais são os fios que estão te puxando para trás. E aí você corta o fio e continua indo para frente. Tem um último ponto que eu vou trazer aqui, e isso vai ficar muito claro. Quando você tem um indivíduo que tem essas duas setas e essa outra puxando para trás, essa é a diferença entre as pessoas que entendem o que a gente está falando aqui, começam a aplicar, desbloqueiam a permissão e avançam muito, é a diferença entre essas pessoas e as que desbloqueiam a permissão e avançam um pouco. Pelo menos no primeiro momento. As duas pessoas, vamos dizer que elas têm o mesmo padrão, a mesma utilidade, a mesma relação, da mesma forma, a mesma dependência emocional. Só que uma tem um pouquinho de capacidade e um pouquinho de disposição. E a outra tem muita capacidade e muita disposição. Quando as duas desbloqueiam a permissão, quando as duas acabam com a dependência emocional, você acha que elas vão avançar ao mesmo tanto? De novo, a permissão é a chave, mas o CDP é a engrenagem. Quando você desbloqueia sua permissão, trabalhe de novo capacidade de disposição, e aí desbloqueie permissão, e aí trabalhe de novo capacidade de disposição. Vá fazendo isso de forma cíclica. E sempre, gente, sempre. PDA, percepção, decisão e ação. A velocidade com que você avança depende da velocidade com que você vai da percepção para a decisão e para a ação. Eu falei num áudio há um tempo atrás que existe um passo implícito no PDA. E esse passo é o confronto. Só perceber sem decidir, você já sabe, é se iludir. Então, confronta tudo aquilo que no fundo você já percebeu, decide diferente do que você decidia antes e haja. Se você fizer isso, eu te garanto, você vai realizar coisas que você achava que eram impossíveis, ou num tempo em que seria impossível. Porém, entretanto, todavia, não é só sobre o resultado, é sobre o progresso. E lembra, a pressa com o progresso revela a falta de compromisso com o processo. Foca, clareza, custo e compromisso, PDA, romper padrão, voltar para o básico. Se você fizer isso, você vai avançar e você vai terminar e começar o ano de uma forma irreconhecível para as pessoas e para si mesmo. Agora eu quero que você fique aqui para poder assistir esse Celebre. O Celebre é uma forma de não só a gente comemorar, a gente compartilhar, mas a gente ver o que é possível também. Então contemple a jornada de outra pessoa, o processo de outra pessoa, o avanço de outra pessoa. Por quê? Porque nós somos aliados. Então, vai para a vida, porque ela é justa e está te esperando. E lembra, percebendo, confrontando, decidindo e agindo. Eu nunca imaginei que ia chegar a um ponto em que eu estaria tão endividada com agiotas. Meu carro, um Celta de 2 portas 2011, estava caindo aos pedaços, literalmente pingando no teto. Eu não tinha como pagar as dívidas e me sentia presa a um ciclo de dívidas sem fim. Mas, então eu descobri a aliança e tudo mudou. Eu comecei a assistir as lives do Elton e percebi que eu não estava sozinha. Ele falava sobre pessoas como eu, que estavam sem resultados e atoladas em dívidas. E uma frase dele que ficou profundamente marcada em mim foi: otimista sem resultado. Eu percebi que eu não era a única pessoa que estava nessa situação e que eu havia esperança. Eu decidi entrar na aliança em novembro de 2024 e foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Com a ajuda dos PDAs, com o apoio da tribo, rodando protocolos do medo, percebendo as dependências emocionais, eu consegui sair das dívidas com os agiotas e agora estou prestes a pagar o último valor do empréstimo que eu havia pedido ao meu filho
para pagar os agiotas. E o mais incrível, eu consegui conquistar um carro novo, 2019, 4 portas completo. É um sentimento incrível saber que eu posso respirar aliviada e planejar meu futuro sem a pressão das dívidas. Eu estou muito feliz e grata à Aliança Divergente por ter conseguido superar essa fase tão difícil da minha vida.
mesmo que conscientemente você esteja completamente determinado a ir nessa direção, se você não lidar